Olá, 901. Vamos estar dando início hoje a mais uma aula, tá? Gostaria de avisá-los que essa aula não se encontra na nossa apostila, tá? Gostaria muito que vocês colocassem no caderno o conteúdo da aula de hoje. Vamos estar falando de pronomes relativos, né? O que isso tem a ver? Se eu não souber o que é um pronome relativo, eu não vou conseguir saber o que é uma subordinada adjetiva. Lembra? Para nós fecharmos esse período de subordinação, eu preciso, adjetiva, né? Eu preciso saber o que é um pronome adjetivo antes, para depois dar início na oração subordinada adjetiva, ok? Só relembrando, nós vimos as adverbiais, que são introduzidas pelas conjunções adverbiais, as substantivas, que são introduzidas pelas conjunções integrantes, e as subjetivas adjetivas, que são introduzidas pelos pronomes relativos. Professora, o que é um pronome relativo? Qual é a função de um pronome? A gente sabe que existem várias classes de pronome, né? Pronome indefinido, pronome possessivo, não é isso? Pronome demonstrativo, mas essa classe de pronome específico, ela tem que ser estudada separadamente das demais, ok? Porque ela exerce uma outra função do que os demais exercem, ok? A função do pronome relativo nada mais é se referir a um termo anterior, já citado na oração. Lembrando que oração é todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo, ok? Vamos lá. Pronomes relativos são aqueles que representam os nomes substantivos, já mencionados anteriormente, e com os quais se relacionam. Como retomam um termo já citado, estabelecem uma ligação entre orações, isto é, reúnem os períodos, classificam-se em variáveis e invariáveis, tá ok? Então, o pronome relativo, ele tem a função de juntar o período para evitar a repetição de certas palavras, ok? Vamos lá. Variáveis e invariáveis. Professor, o que é variáveis? Variáveis quer dizer que eles podem se flexionar em gênero, né, masculino e feminino, e em grau singular e plural. Exemplo aí, variáveis no masculino, né? O qual, singular, os quais, plural. Cujo, singular, cujos, plural. Quanto, singular, quantos, plural, ok? São as conjunções, né? Variáveis masculinas. Femininas, a qual, as quais, cuja, cujas, quanta, quantas, tá? São pronomes relativos variáveis femininos. E tem os invariáveis, aqueles que não sofrem flexão, tá? Não tem gênero, né? Singular. Não tem gênero feminino e masculino e nem tem grau singular e plural, tá? São chamados de invariáveis, que é o pronome relativo que, quem e onde. O que, entre os pronomes relativos, é o mais usado. Seu uso substitui o nome de pessoas e coisas, substantivos, evitando assim a repetição de um termo na frase. Exemplo: não conhecemos o aluno. O aluno saiu. A gente fala assim? Não, né? A gente não tem o hábito de falar assim. Qual é a normal, né? Falarmos. Não conhecemos o aluno que saiu. Observa aí que o pronome relativo está substituindo o aluno da segunda oração e fazendo uma ligação com a oração anterior. Professora, como assim? Aí, né, no primeiro exemplo, não conhecemos o aluno saiu, eu tenho duas orações, eu tenho dois períodos, não é isso? Eu tenho um período, não conhecemos o aluno, e tem o aluno saiu. Por que eu tenho duas orações? Porque eu tenho dois verbos, né? Eu tenho verbos aí, o verbo aí conhecer e o verbo sair, tá? Então, o que eu faço? Eu tiro o verbo da segunda oração, tá? Coloco o pronome relativo que vai substituir o do primeiro, assim evitando repetição de palavras. Importante. O que pode ser o que
pode ser pronome relativo ou conjunção integrante. Vocês lembram que a gente viu em orações substantivas que são introduzidas pelo que e pelo se? Só que nós focamos mais o que porque é mais cobrado. Os pronomes relativos, né, adjetivos, as adjetivas também são introduzidas pelo pronome, né, pelo que, no caso. Só que nas adjetivas, subordinadas adjetivas, esse que será um pronome relativo. Nas subordinadas substantivas, esse que exerce a função de conjunção integrante. Como identificar? Aí eu coloquei aí, ó. Se conseguir substituir o que pelo o qual, a qual, os quais ou as quais, a frase ter o mesmo sentido, será um pronome relativo. Caso não tenha sentido, será uma conjunção integrante. Tá, gente? Exemplo aí, coloquei aí. A cantora acabou de se apresentar e é péssima. Se eu tiro esse que e coloco a cantora a qual acabou de se apresentar é péssima, a frase continua tendo sentido, ok? Então, esse que está me dizendo que ele é um pronome relativo. Se eu falo assim, o jornalista anotou o que o presidente falou. Se eu pego e tiro esse que, vai ficar como? O jornalista anotou as quais o presidente falou, o qual o presidente falou. Observa que não tem sentido, tem. Ficou uma frase sem sentido. Então, esse que dessa oração que eu acabei de falar, ela é uma conjunção integrante, tá ok? Outro exemplo aí. Não gosto do vestido que comprei. Se eu falo não gosto do vestido, o qual comprei, continua mantendo um sentido. Então, esse que, ele é um pronome relativo. Ok? O pronome relativo que, dependendo da transitividade verbal, lembra, gente, quando o verbo pede preposição, pode ou não ser precedido de preposição. Exemplo, Itu é a cidade em que nasci. Aí eu coloquei colorido para fácil identificação. Vamos lá. Professora, se eu falo que, se eu tiro esse que e coloco a cidade a qual nasci, tem sentido? Tem. Então, esse verbo aí, nasci, ele é um verbo transitivo indireto. E ele, obrigatoriamente, ele pede uma preposição, né? Quem nasce, nasce em algum lugar, concorda? Então, esse em aí, ele vem na frente do pronome relativo que, tá, gente? Essa preposição aí, ela é referente a esse verbo nascer aí, ok? Tá? E tu é a cidade em que nasci. Por que essa preposição, professora? Porque o verbo nascer, ele pede a preposição obrigatória, tá? Esse verbo é um verbo transitivo indireto, ok? O pronome relativo é sempre precedido de preposição, tá? Nós vimos o que, agora vamos falar do pronome relativo quem. Ele é sempre precedido de preposição, tá, gente? Exemplo aí. Essa é a personagem de quem mais gosto na série. Professora, se eu falo assim, essa é a personagem que mais gosto na série, está errado? Está. Por quê? O verbo gostar, ele pede a preposição de. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Não é isso? Então, quando eu falo essa personagem que mais gosto na série, ela está errada, tá? Estruturalmente falando, sintaticamente falando. Essa preposição ela é obrigatória, tá? Então, o pronome relativo quem, ele pede a preposição obrigatória do verbo. No caso, se for o verbo gostar, ok? Outro exemplo aí. Esse é o autor a quem mais admiro. Quem admira alguém, não é isso? Quem é aí? Quem está retomando quem? Autor, não é isso? E está obedecendo a regência do verbo admirar, ok? Pronome relativo onde. O pronome relativo onde refere-se apenas a lugares concretos, tá, gente? Lugares físicos. Esse pronome relativo tem o mesmo valor que em que. Exemplo, Juazeiro é a cidade onde nasci. Juazeiro é a cidade em que nasci.
Observa que eu posso substituir o onde, né, pela palavra, né, em que. E mantém o mesmo sentido, ok? Está falando de quê? De lugar concreto, né? Juazeiro é um lugar, não é isso? Essa é a escola onde eu estudei. Observe que esse onde está se referindo o quê? À escola, né? Um corpo físico, uma estrutura física, ok? É importante atentar o uso do pronome relativo aonde, empregando somente com verbos que indicam o movimento. Então, eu vou usar sempre o pronome relativo aonde quando estiver falando de verbos que indicam o movimento, tá? Costumam ser o chegar, ir, levar, entre outros. Nesse caso, o onde, se eu colocar o onde em verbos que indicam o movimento, estará errado, tá ok? Nesse caso, aonde equivale para aonde. Olha só a diferença. Onde se refere em que lugar. Aonde, né, indica movimento. Para onde, né, com um destino. Exemplo aí. Nós conhecemos o restaurante aonde ele costuma ir. Eu tenho o verbo ir, né? Verbo que indica o quê? Um movimento, tá ok? Então, um pronome relativo aonde. E não posso usar onde. Nós conhecemos o restaurante onde ele costuma ir. Está errado, tá ok? Porque o verbo ir, ele é um verbo de movimento e pede o pronome relativo aonde. O pronome relativo cujo, cuja, cujos e cujas, né? E suas variáveis indicam posse, tá, gente? Posse. O proprietário cuja casa aluguei mudou-se. A cidade por cujas ruas na infância arrastou seus sonhos. O pronome cuja e suas variações, né? Que é o plural, né? Sempre vão concordar com o termo que vem depois dele. Exemplo aqui, cuja está concordando com quem? Com casa, né? No caso aí, proprietário, não é isso? O proprietário cuja casa está concordando com o quê? Com a posse do proprietário e a casa. A casa é uma posse do proprietário. Tá ok? A cidade por cujas ruas na infância arrastou sonhos. Cujas aí está se referindo às ruas, não é isso? Que também faz menção à cidade. Observa que cujas ele tem o poder de concordar, no caso aqui, com o termo, o proprietário, no caso assim, o termo, né? Proprietário e, no caso, ruas, tá? O pronome cujo e suas variações sempre vão concordar com o termo que vem depois dele. Outra observação sobre esse pronome é que nunca vem seguido de artigo. Exemplo, o proprietário cuja casa. Se eu coloco essa estrutura, ela está errada. Por quê? O pronome relativo, né? Cujo e suas variáveis, eles não aceitam artigo, tá, gente? O, a, os, as, tá? Ele, depois desse pronome relativo, ele não aceita o artigo, ok? O pronome relativo o qual, os quais, a qual, as quais. Com o pronome relativo, que esses pronomes relativos são usados para se referir a pessoas ou coisas, tá? Como o pronome relativo que, os pronomes o qual, os quais, a qual e as quais também se retomam a pessoas ou coisas. Contudo, seu uso é obrigatório no caso a seguir, né? Para evitar duplo sentido, tá, gente? Esses pronomes, eles são usados tanto para pessoas ou coisas também, como pronome relativo que, porém, ele é obrigatório quando eu uso para evitar duplo sentido, ambiguidade. Exemplo aí. Conhecemos a irmã de Pedro, que analisa livros de ficção científica. Nesse caso, o termo antecedente pode ser irmã ou Pedro. Para eliminar a ambiguidade, o pronome relativo que
pode ser substituído por a qual ou o qual. Exemplo: conhecemos a irmã de Pedro, a qual analisa livros de ficção científica. Observa aí que quando eu troco esse pronome, né, que pelo a qual, ele perde o duplo sentido, perde a ambiguidade, tá? A função desse pronome, tá, é essa, tá? Evitar duplo sentido, evitar ambiguidade dentro da oração. Bem, termina aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido. Lembrando que estarei à disposição através do WhatsApp, através da plataforma, para tirar qualquer possíveis dúvidas, tá, gente? A matéria é um pouco complexa mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai entendendo, vai desenvolvendo o que é pronome relativo. Vou estar disponibilizando agora na plataforma alguns exercícios sobre pronome relativo, para aí sim, quando aprendermos e entendermos a função dele dentro das frases, a gente falar de subordinadas adjetivas, ok? Um abraço.